Bom dia a todos, então eu sou William Fernando de Borba, sou professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Eu vim aqui apresentar um pouco então do nosso trabalho, que é denominado Alterações Químicas em Solo de Cemitério no município de Nova Hartz. Aqui nós temos os demais coautores do trabalho. Então, um pouquinho da introdução. Os cemitérios eles são atividades potencialmente contaminantes que podem vir a contaminar tanto o solo quanto a água subterrânea. Mas como que ocorre essa contaminação? Ela se dá basicamente pela percolação do líquido gerado na decomposição dos corpos, que é conhecido como necrochorume. Então, esse líquido ele percola pelo solo, como ilustrado nas figuras abaixo, e ele pode vir a atingir tanto o solo quanto a água subterrânea. Então tem uma normativa que estabelece essas questões relacionadas a cemitérios, que é a Resolução CONAMA 335 de 2003. Ela traz alguns valores relacionados à operação, permeabilidade do solo e afins. Então o nosso trabalho ele teve como objetivo analisar se em uma área do cemitério se teve alterações nos parâmetros químicos do solo. Então esse trabalho ele foi desenvolvido numa área cemiterial localizada no município de Nova Hartz, que está está inserida na região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Metodologia. Então, para o desenvolvimento desse trabalho, a gente analisou os parâmetros químicos e físicos do solo. Para a parte química do solo, então foram coletadas amostras de solo em 9 pontos, em 3 diferentes profundidades. Na amostra superficial, 50 centímetros e 120 centímetros, com auxílio de um trado holandês. No total, então, na área foram coletadas 27 amostras. Para cada ponto de amostragem, então, foi analisada a concentração de cádmio, cobre, cobalto e cobre. Isso para cada ponto e cada profundidade, ou seja, em um ponto eram coletadas 3 amostras e analisadas essas amostras individualmente. Foi utilizada, então, a técnica do ICP, conforme proposto pela USEPA em 1998, e os resultados, então, foram comparados com os valores descritos pela FEPAM 2014. Que é a portaria do Estado aqui do Rio Grande do Sul, que trata dos valores de referência de qualidade de alguns elementos químicos. Para a coleta física, então, da física do solo, foi determinada a condutividade hidráulica saturada, coleta em triplicata. Para isso foi utilizado, então, o permeâmetro de carga constante, e a granulometria ela foi determinada conforme a NBR 7181, de 1984. Partindo para os resultados, então, a partir dessas análises da parte química e física do solo, a gente chegou que o solo ele é classificado como franco-arenoso, apresentando valores próximos a 80% de areia. Então isso já nos dá uma informação que o solo ele apresenta uma permeabilidade referente à alta concentração da fração areia, né? A condutividade hidráulica saturada média então foi de 5,7 vezes 10 a menos 4. E partindo para a parte física do solo, então as propriedades da parte química do solo, então resultou em 10 valores acima do VRQ para o elemento cádmio, nos pontos descritos. O cobalto nós tivemos 8 valores acima do VRQ. O cobre então foi 10 valores acima do VRQ e o cromo somente 2 valores que ocorreram em um único ponto. De maneira geral, como que ocorreu então a análise? Nós tivemos 9 pontos de coleta, como foi determinado na metodologia, né? Foram denominados de P1 até P9. Nós temos o valor de referência de qualidade do percentil 90 da legislação estadual. A profundidade de análise, então 0, 0,50 e 1,20 para cada ponto. E as concentrações dos elementos químicos em miligrama por quilo. Então, o que nós percebemos? Para o elemento cádmio, os valores que têm o asterisco para todos os elementos são aqueles que apresentaram valores acima do VRQ. Então, para o elemento cádmio, o VRQ estabelecido pela legislação é de 0,42. Nós tivemos valores próximos ao
a normativa, por exemplo, 0,49, 0,58, mas também tivemos valores bem acima do estipulado, então 1,10, 1,42. A maioria desses valores acima do VRQ para o elemento, eles estiveram presentes nas amostras superficiais, como pode ser observado. Então, por exemplo, P7, 1,10, P9, 1,42. Para o elemento cobalto, então nós tivemos alguns valores também acima do VRQ, como por exemplo o maior valor encontrado, um dos maiores valores encontrados foram nas maiores profundidades, como por exemplo no P2 a 1,20 metros, né, ou 120 centímetros, P3 a 0,50, P7 a 0,50 e assim por diante. Então nós tivemos alguns valores bem superiores ao VRQ, que é estipulado como 7. Já para o elemento cobre, então nós tivemos também alguns valores superiores, como destaca-se o maior valor encontrado, que foi de 31,13 no P7 a 1,20. E o elemento cromo, então, nós tivemos apenas 2 valores acima do estipulado, com valores próximos aos valores descritos pela legislação, então, que é 21. Então, de maneira geral, o que se conclui com a realização desse estudo? Então, os resultados obtidos, então, apresentaram alterações na qualidade natural para os elementos analisados, principalmente aqueles descritos anteriormente. Os elementos cádmio e cobre apresentaram concentrações acima do valor permitido em profundidades entre 0 e 1,2 metros em 10 amostras. Já o elemento cobre apresentou valores estabelecidos acima do VRQ em 8 amostras, né, em profundidades mais profundas, né, do solo, entre 0,5 e 1,2. O mesmo ocorreu com o cobre, então, com o cromo. Somente o cromo foi em 1 ponto, né, de amostragem. Assim, os resultados preliminares indicam uma possível alteração dos elementos químicos conforme a legislação vigente para a região em estudo. As referências utilizadas na realização desse trabalho, e muito obrigado.